Tudo bem? Estou aqui novamente para falarmos da Lei 8.112/90. Vamos falar sobre demissão. Demissão é uma penalidade máxima, né? Quando justamente o servidor ele perde o vínculo com a administração pública, quando ele comete delitos, ele infringe a lei, certo? E a gente vai ver os casos que acaba ocasionando a demissão, certo? A demissão no caso, quando um servidor ele comete um crime contra a administração pública, aqueles que estão previstos no Código Penal, aí vai ser demitido, certo? Abandono de cargo, 30 dias consecutivos de falta, ou seja, não tem servidor que, além de tirar as férias de 30 dias, ele falta 30 dias de forma irresponsável, sem justificativa. Ou seja, essa penalidade, essa infração que ele cometeu foi justamente abandono de cargo. E temos a inassiduidade habitual. Quando o servidor ele falta 60 dias, no período de 1 ano, de 12 meses, ele falta 60 dias. Falta, aí volta, aí falta 30 dias, aí volta, aí falta... Aí quando o administrador ele for contabilizar, aí ele faltou, no caso, 30 dias, aí foi somando, aí deu 60 dias, ou mais de 60 dias. Ou seja, aí o servidor ele vai responder um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, porque ele cometeu uma infração de inassiduidade habitual, certo? Improbidade administrativa, quando o servidor comete enriquecimento ilícito, dano ao erário ou atentado contra os princípios da administração pública, que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a lei de improbidade administrativa, certo? Incontinência pública, conduta escandalosa de repartição, tipo assim, o que seria incontinência pública? Tipo assim, vamos supor que tem um servidor que ele trabalha na repartição pública, mas ele fora do seu ambiente de trabalho, ele é um traficante de drogas, assim, não é aquele que, tipo assim, você sabe, tem conhecimento que ele vende uns pozinhos e tal. A polícia ainda não descobriu, mas tipo, ele comete isso. Tem uma vida totalmente desregrada, uma vida devassa, tá entendendo? Porque pelo Código de Ética, que é a lei 1171, que é essa lei, né, federal, Código de Ética dos Servidores Públicos, fala sobre isso, que tanto o servidor dentro da sua repartição como fora dela, importa sim a sua vida, não só no contexto dentro do ambiente de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho também importa para o Código de Ética. E aqui na lei também importa sim, né? Quando justamente o servidor ele tem uma vida desregrada, que causa desmoralização, falta de respeito para com ele, né? Aí ele está sujeito a ser demitido do serviço público se ele for se submeter a um processo administrativo disciplinar, que é justamente o PAD que a gente vai ver logo mais, certo? Insubordinação grave em serviço, justamente descumprimento de ordens dadas pelo chefe. Vamos supor que o chefe, com seu subordinado, ele diga, faça esse ofício aqui, faça isso aqui, ele não faz de jeito nenhum. O chefe dá suas ordens, que são atribuições do cargo, mas ele não está nem aí para fazer o que o chefe o determina, né? Aí isso é passível de demissão. Ofensa física em serviço, tipo, quando os servidores, eles podem até ter uma briga, não se estranharem, acabar
partindo para agressão física. Mas isso é em regra, porque pela exceção, que na lei também tem suas exceções, quando o servidor ele age em legítima defesa, no caso de agressão e tudo mais, aí ele está isento de ser demitido. Mas quando não é em legítima defesa, sim, ele está passível de ser demitido do serviço público, certo? Aplicação irregular de dinheiro público. Isso também é um dos crimes contra a administração pública, que é... Eu não me lembro qual artigo, meu Deus, se era o artigo 319, 318, 317 é corrupção passiva. Mas aí depois eu vou dar uma olhadinha e digo qual é. Que é justamente emprego irregular de verbas públicas, né? Que se o servidor ele recebe verba para comprar carteira dentro de uma escola, ele só pode aplicar essa verba para comprar carteiras. Se é para merenda, só pode aplicar para merendas. Não pode dar finalidade estranha às verbas públicas, não. Tá entendendo? Se é destinada para uma coisa, tem que comprar aquilo. Não desviar da sua finalidade, certo? Lesão aos cofres públicos. No caso, quando ele, através da lesão aos cofres públicos, ele causa um prejuízo ao erário ou ele enriquece ilicitamente. Corrupção, né? Corrupção passiva, quando ele solicita, recebe ou aceita promessa de uma vantagem devida que vai beneficiá-lo. Até no vídeo passado eu falei sobre o agente de trânsito que deixou de multar e ele pedia ao particular que desse dinheirinho, justamente para ele poder liberar e não aplicar a penalidade, certo? Isso aí é corrupção. E acúmulo ilegal de cargos. Lembra que eu falei que tem na lei da Constituição Federal, artigo 37, não me lembro qual inciso, que fala que é vedada a acumulação de cargos, salvo os cargos de professor, com técnico ou científico e 2 de área da saúde, lembra? Então, quando o servidor tem 2 cargos que eles não podem ser acumuláveis e é descoberto pela administração, ele tem 10 dias para optar para qual cargo ele vai ficar, certo? Porque aí é passível de demissão, ele tem que optar, não pode ficar não, tá entendendo? Se a Constituição, que é a lei maior, proíbe, no caso, o acúmulo de cargos, então a lei 8.112, ela segue justamente a Constituição Federal, tá certo? Aí o servidor omisso, procedimento de rito sumário, vamos supor que o servidor, ele ficou caladinho, não disse nada, que tá com os 2 cargos, né, acumulando, que é ilícito. Aí ele vai responder pelo procedimento de rito sumário, que é justamente mais rápido, para justamente ele responder esse processo, porque daí ele vai ser demitido, a não ser que ele opte por um dos, aí tá tudo certo. Porque justamente no processo de rito sumário, que é mais rápido do que o PAD, ele vai ter instauração, as fases, né? Instauração, instrução sumária e julgamento, que depois eu vou falar o que é instauração, instrução e julgamento, quando a gente for falar sobre os processos administrativos, como é feito, né? As fases deles. No caso, a comissão é formada por 2 servidores estáveis para poder apurar os fatos, né, desse servidor que está acumulando cargo ilicitamente. E o rito sumário é até 30 dias para a conclusão, mas pode ser prorrogado por mais 15 dias, por isso que ele é, assim, bem mais rápido. E lembra quando eu falei que tem o prazo para que o servidor, na sua ficha funcional, fique com a ficha limpa? Lembra que eu falei da advertência, suspensão, da demissão também tem.
que quando o servidor ele é demitido, ele é advertido ou suspenso, aí tem dizer, né, 5 anos, 3 anos, tudo mais, 120 dias também, 180 dias, perdão. Então, de demissão, para que o servidor fique com a ficha limpa, cadê? O crime prescreve em 5 anos, certo? Mas sendo que tem casos que realmente, quando o servidor ele comete uma infração, que ele nunca mais vai voltar para a administração pública. Vamos ver quais os casos. Ele não poderá voltar mais ao Serviço Público Federal, ou seja, se ele é servidor da União, se ele for demitido da União, com esses crimes que eu vou falar aqui, aí se ele fizer um concurso para a prefeitura, um concurso para o estado, ele pode, mas para a União ele não pode mais voltar, ou seja, ele para o resto da vida jaz Serviço Público Federal, tá entendendo? Vamos ver quais os casos que, se ele cometer e for julgado e tudo mais, ele não vai mais voltar para a administração pública, vamos ver? Então, crimes contra a administração pública, que eu falei que tem no artigo 317 ao artigo 317, perdão. Artigo 317 somente fala de corrupção passiva, mas é do artigo 312 ao 327 do Código Penal, que tem fala de peculato, prevaricação, corrupção passiva, esses crimes, né? Que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Quando ele comete improbidade administrativa, que eu vou também gravar um vídeo falando sobre improbidade administrativa, ele não volta. O que seria improbidade administrativa para quem esqueceu? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração pública, certo? Aplicação irregular de dinheiro público, ou seja, ele desvia a finalidade do dinheiro público, em vez de aplicar para uma coisa, aplica para outra coisa, e daí ele pega e... que acontece muito no Brasil, né? Que esses nossos gestores, né? Ao invés de pegar o dinheiro para aplicar para a saúde, para a segurança pública, para a educação, eles acabam pegando para eles, né? Infelizmente, é algo muito recorrente, por isso que o nosso país não vai para frente. A gente só vê hospitais sucateados, escolas também, e a segurança pública também, né, com o efetivo de policiais ganhando muito pouco. Daqui da Paraíba são muito mal remunerados, tanto policiais civis como militares, né, infelizmente. E lesão aos cofres públicos, né, justamente quando ele comete, né, o crime de prejuízo ao erário, né, que acaba provocando prejuízo aos cofres públicos. E a corrupção, né, que é justamente que tem previsto também no artigo 317 da lei do Código Penal, certo? Então, eu vou deixar para o próximo vídeo falarmos sobre a aplicação das penalidades, né? E no caso vamos falar sobre os processos, né, do PAD, sindicância e tudo mais. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal. Se quiser comentar também, fique à vontade, tá bom? Então, até mais.